Fala, povo, aqui é o Maika e eu te pergunto, o que o Novice disse pro Bafomé? Nada, não deu tempo. Olá, pessoas, aqui é o Zanota e um mago que se preste tem que ter bola de fogo. Ou bola. Oi, gente, sou a Bruna e eu nunca tive amnésia. Fala no Bada, aqui é o William e a morte de uns é o XP dos outros. Ótima. Resumiu o RPG. Olá, marujos. Bem, aqui é o Daniel e eu sou o pirata nômade destacador de Cobalt. Marujo, sério? O seu pai vai ficar feliz. Aqui eu sou a Yuri e não há nada como causar caos em uma campanha de RPG. Mestre que o diga. Boa. E eu, guys, aqui é o Paladino e estou aqui para trazer a bênção de Calmir. Não. What the hell? Não. Condenou o podcast, cara. Entregou pra Calmir. Já era. E aí, galera, aqui é Howliston e uma vida em agonia é pior do que a morte. Escachantalhas. E sejam bem-vindos à Taberna da Centopeia Perneta. Uma vida em agonia é pior que a morte. Mas nada supera uma taxinha no pé. Nada, né? Não, supera. Nada Tem. supera o ego. Exatamente. Não, você não tá entendendo. Uma taxinha no Lego. Puta, é combo. Bem pior que o Lego. É combo? Nossa, Fatality e Brutality junto. Como é que vocês se referiam à experiência da personagem? XP, ESP? Como é? Asp. Idem. Esp, mas varia. Pera, eu vou ter que me pronunciar nessa. Eu chamava de vista, cara. Não era XP. Cara, na moral, deixa a piada com outros anotas, por favor. Obrigado. Se é pra ser ruim, que seja muito, né? Não é pouco. Televisão na Rede Globo que existe autoexame de testículos. sério? Eu chamava isso de outra coisa. Autoexame. Autoexame de testículos. Que escroto, cara. Puta merda. Velho, já cansei dessa piada do escroto. Vamos abolir algumas piadas, por favor? Pensei que ia falar, vamos abolir algumas pessoas aqui também. Vocês estão sabendo sobre aquele Vale Cultura? Sim, muito bom. Que pode ser usado pra comprar livros de RPG e jogos também. É, exatamente. Em algumas lojas. Isso Não, é uma jogos não. Jogos de tabuleiro, não jogos digitais. Jogos de tabuleiro. Porque jogos de computador, a Marta Suplicy acha que não é cultura. Pera. Pois é. Tem que fazer uma voz de macho. Não, tem que fazer enquanto De vez alguém em tá quando, tentando né? se apresentar, vai. E aí, Oi? beleza? Puta merda, Raul, para com isso. Nossa. Lá vem senhora. ele de novo com essa vozinha. Escorri aqui da cadeira. Ô, Karina, desce uma pinga aí que eu quero ver o gaúcho bebendo. Eu prefiro uma cuíssima. Ah, me vê um javali. Foi um carneiro. Prefiro um carneiro? Eu gosto mais de javali. Foda-se, quem tá pagando sou eu, porra. Dá pra mim um copo de leite, por favor? Quem é que seu paladino? Conseguiu superar o cara da Aquíssima. Então, Paladino, conta pra gente, como é que você conheceu o RPG? Eu conheci RPG aos 13 anos de idade e meu primeiro personagem foi um vampiro criado pelos outros personagens do grupo. Foi uma coisa assim bem tensa. Faz décadas isso, hein? Como foi que um vampiro virou um paladino? É, assim, como eu falei, eu não fazia a mínima ideia do que era RPG e eu cheguei meio de supetão ali no meio da sessão. Então os outros jogadores fizeram um personagem pra mim, como o vampiro tem como você combar a beça no 3DT, né? Então eles me fizeram de tanque, né? Na verdade, eu comecei o RPG sendo um vampiro tanque do grupo. E depois desse vampiro tanque, né, eu fui aprendendo a jogar RPG, eu trouxe a ideia do tanque para o paladino. E aí, daí pra frente, foi só felicidade. Não, e aposto que você foi tanque só porque Vampire não tem uma boa distribuição pra healer, né? Também porque você não era mulher. Pera, quando é que a gente vai começar a lavar roupa suja aqui então? Já temos o tanque. Bem, no meu caso foi mais ou menos assim. Eu tava no colégio, né? Aí eu vi uns pessoal sempre se reunindo no canto, assim. Eu fui perguntar o que eles viviam fazendo lá. Aí eles começaram a falar, joga RPG. O que é isso? Aí o cara, pô, vem cá, assiste a partida aqui. Cara, assisti a partida e comecei assim, caraca, que foda, eu quero participar, eu quero jogar. Aí os caras, beleza, nossa próxima campanha começa semana que vem, nós vamos jogar super-heróis. Cara, foi da hora. E essa foi a história de como eu entrei pro mundo das drogas. Mas velho, começar jogando super-herói é foda, né? Que história é essa do super-herói? Você jogava de quê? Eu era vilão.
Claro. Ah, então uma correção. Tu não jogou super-herói, tu jogou super-vilão, né? Vindo do raio é complicado. É porque eu comecei como super-herói, na trama se desenrolou que eu era um espião de uma organização e virei um super-vilão. É famoso filho da puta. Não, é o famoso estrategista pra que fica no time que vai ganhar. Filha da puta. E você, Bruno, como é que você conheceu? Então, cara, pra te dizer a verdade, eu nem lembro bem quando eu conheci o que era RPG. Porque desde que eu era criança eu já tinha essa noção do que era RPG. Só que eu nunca tive com quem jogar. Eu nunca conheci ninguém que jogasse. Aí só recentemente, um ano atrás, ou um ano e meio, mais ou menos, aí que eu tive a oportunidade de realmente jogar o RPG de mesa. Foi ali com a gente, né? É, foi aonde surgiu o nome, né? É, foi quando eu entrei pro grupinho de vocês, aí eu fiquei tipo, estou realizada agora, jogo RPG. Uhul. Nossa, que Aí logo Virou a depois... Anja Babão. Agora você já pode andar com a gente no recreio, tá vendo? Não, mas aí depois parece que que moral foi essa sacanagem, briga aí, vocês mano. pararam de jogar RPG. Olha só que é. vai pra mesa dos descolados, né? No almoço. Descolado, né? Porque levou o soco na cara e descolou os dentes. Então foi assim, eu já conhecia um pouco do RPG, sempre conheci um pouco, mas a minha primeira apresentação formal, realmente, que eu cheguei a jogar, que pararam pra me ensinar as regras e tal, foi mais na 7ª série, assim. Eu era um daqueles adolescentes problemáticos que não conseguia andar com o pessoal da mesma turma. Aí eu começava a falar com o pessoal das turmas mais velhas, né? Primeiro, segundo ano. E eles viam que eu andava de preto, com corrente, essas coisas todas. Resolveram falar comigo e me ensinaram um pouco a jogar RPG e tal. Eu me apaixonei pelo negócio. Achava super foda. Só que eu era o mascote do grupo, né? Eu era bem mais novo, bem menor. Bem, mano. Até O hoje. Tamagotchi das trevas. É, meu apelido, inclusive, foi Tamagotchi das Trevas. Era porque Tamagotchi era o Tamagotchi emo das trevas, só que ele tirou o emo Não, quando foi nunca falar. tive, porque na época não existia esse negócio de emo, né? Pra tu ver quanto tempo faz. Tenho noção do tempo, né? Ele que fundou o conceito, mano. Não sei disso não. Mas quem aqui joga RPG há mais tempo? Eu sei que comecei a jogar em 2005, foi o Marco que me apresentou, então não tem como ter sido primeiro. É, a decisão vai entre Leandro e Miqueias. Foi o Leandro. Putz, agora eu não faço a mínima ideia do dia ou do mês. Ah, velho, vocês querem demais também, né? Nem da hora. Foi no dia, tal, a hora... Não, o horário eu lembro, agora o dia é foda também. Foi na sexta-feira, era tarde de verão. Tudo estava muito no mormaço de Duque de Caxias. Tudo estava aquele cinza escuro e aquele fedor de cocô. Não, a bem na verdade não. Nessa época eu morava em Belfort Roxo, então as coisas eram um pouquinho piores, enfim. Eu comecei a jogar RPG e era uma campanha de Resident Evil. Eu não me lembro do sistema, mas eu sei que eu tava me cagando enquanto jogava. Você tava com o mesmo problema que o William? Sabia que ia cair no meu. Foi o que eu pensei. Eu pensei que ela tava me cagando, né? Cara, Me cagando de medo. Tá, mas alguém que começou a jogar com algum sistema diferente do 3DT? Eu, foi D&D. Coitado. Eu joguei esse 3D por muito tempo. Exatamente. Acho que é o sistema mãe de muita gente, né? Ou o sistema pai, não sei. Pela facilidade, ele fazia muito sucesso lá nos grupos que eu conhecia, porque ele era fácil de montar. E como a gente jogava nos intervalos de almoço, no intervalo entre as aulas, ele era mais fácil de trabalhar do que se a gente fosse jogar algum outro sistema, tipo D&D, assim, que a gente ia levar horas tentando montar alguma coisa. O problema, Miqueias, é que você fala nesse quesito, quando você tava no Rio de Janeiro, que foi onde você aprendeu a jogar, você não estudava. Seu pai e sua mãe pagavam pra você ficar jogando. Estudava, e isso quase fez minha mãe me matar depois, né? Caralho, velho. Você Tanto é estudasse- que a minha nota foi uma das melhores notas da minha turma inteira. Não passou na Marinha? Velho, ninguém passava. As minhas notas foi uma das melhores. Bem, eu vou dizer o seguinte. É, em português Na não verdade, foi, né? meus Porque a pais concordância iriam foi pro espaço. Eu acho que os nossos pais iam querer realmente matar o Miqueias se eles descobrissem que ele me ensinou a jogar RPG, tipo, no verão de 2004, quando eu tinha 8 anos de idade. Was All Hallows Eve.
Não, mas esse negócio de querer matar é engraçado. Quando eu comecei a jogar RPG, foi pouco tempo depois que começou aquele monte de problema de RPG do demônio, e pessoas sendo assassinadas por causa do RPG, e cidades proibindo a entrada de livros de RPG e de jogar RPG dentro da cidade. Nossa, aquilo foi uma dor de cabeça infernal. Alguém tem que servir de bode expiatório, né? Até Yu-Gi-Oh! Era proibido no meu colégio. Eu lembro. Mas você sabe que foi por causa disso que o RPG se espalhou. Porque o povo gosta daquilo que é proibido. Discordo totalmente. Isso pra mim não serviu absolutamente nada pra me fazer querer entrar nesse... Não, pra jogar. você não, porque você só foi conhecer o que era RPG depois. Não, foi mais ou menos nessa época. Mas de fato eu acho que essa polêmica toda pode ter gerado um boom no RPG, porque eu acredito que muita gente nem soubesse o que era RPG. Aí você tem esse boom e de repente as pessoas começam a procurar o que é. Tem lógica. Nossa, eu lembro, inclusive, né, eu sou uma pessoa religiosa, eu lembro de uma vez ter achado uma revista evangélica falando sobre RPG, falando altas coisas loucas sobre RPG. Eu fui ler a matéria, aí eu fui rabiscando e corrigindo as coisas lá, e quando eu vi, tinha rabiscado a matéria inteira, né? E não foi só evangélico, não. Teve várias matérias de jornais, várias coisas de jornal da TV que passava só coisas, notícias totalmente absurdas, sabe? Totalmente tendenciosas, né? E de gente que não faz a menor ideia do que é aquilo ali. Aí depois que a começou a participar de cultos ritualísticos, eles começaram a falar bem. Nem falar bem, né? Tem vários casos desses que deu polêmica, que descobriram depois que não tinha relação nenhuma com RPG, mas ninguém nunca falou nada sobre isso. Exatamente. Vira público e se retratar nem pensar, né? Povo, o RPG é do bem. Nossa. Nunca ninguém falou isso. Nunca ninguém falou. Tá aí, ó. Primeiro a dizer. O pioneiro, Howliston. Tá bom, deixa eu falar melhor. Povo. Não. Tá bom, Lula. Se o Lula falar, muita gente ouve. Pelo menos o povo do Bolsa Família a gente vai saber que vai atingir, né? Assim. Vou te dizer, foi uma parte assim bem complicada mesmo, porque nessa época a minha família já era cristã, então eu passei um mal dobrado com isso, né? Porque os meus pais a princípio não gostaram da ideia de eu jogar RPG, né? Entretanto, o meu grupo era apenas de pessoas cristãs, porque esse primeiro grupo com que eu joguei, eu saí desse grupo porque as pessoas, né, do grupo eram realmente, eu conheço hoje, que realmente eram mais influências. Então, eu convidei os meus outros amigos que também eram da igreja, são da igreja, né? Frequentam a igreja, pra gente poder formar o nosso grupo. Então ficou uma coisa assim, bem bacana, e aos poucos, né, nossos pais, os meus pais, os pais dos meus colegas viram que não tinha nada a ver. Da mesma forma que você usa um revólver para poder se defender ou proteger uma vida, você pode usar ele para poder tirar uma vida, ou de maneira deliberada. Então a mesma coisa do RPG, você pode usar para se divertir, para poder, né, fazer bem para você, para seus amigos, ou para poder fazer o mal. No nosso caso, a gente conseguiu provar que é uma distração, uma coisa sadia, né, que faz bem para sua saúde mental, e enfim, deu certo. Meu sonho é fazer meus pais entenderem isso até hoje, né? Mas seu pai quem sabe, sua mãe não. Exatamente. Tá aí um problema que a gente nunca teve. Seu pai entende perfeitamente, ele até abriria uma loja disso. Não, cara, assim... Fora que ele quer jogar isso também, né? O problema é que ele não consegue jogar por quê? Porque a sua mãe tá sempre perto. No dia que ele pagar um Spar pra sua mãe ficar uma semana longe, ele joga com vocês, cara. Assim, no meu caso, ajudou bastante eu ser o mestre, né? E assim, como eu sempre gostei dos personagens bonzinhos, dos paladinos e coisa e tal, minhas campanhas realmente nunca tiveram nada relacionado muito com misticismo, com essas coisas de demônios e blá blá blá, que aparece muito em anime japonês, né? As minhas campanhas sempre foram uma coisa mais medieval, mas sem muita magia, sem muito esse tipo de coisa. Então eu confesso que isso realmente ajudou bastante. Apesar dos outros jogadores gostarem, né? Aliás, tinha um jogador que ele só fazia personagens magos, mas enfim, a gente soube contornar toda essa história e deu certo. Velho, quando minha mãe descobriu que eu era o mestre de RPG, ela quase teve infarto. Meu filho virou satânico. Meu filho está levando mais pessoas para o culto das trevas. Com essa voz. Perfeito, cara, perfeito. O que eu fiz é tão logo que eu pude, eu levei o grupo de RPG pra minha casa. Então, tipo, a gente jogava... Sim. Então, tipo, a gente jogava numa areazinha que tinha na área de trás de casa, né? A gente botava a mesinha lá e sentava na área de trás da casa. Só que essa área de trás, ela ficava colada num cômodo da casa, que era o quarto dos meus pais, que tinha uma janela. Então, tipo, a gente jogava lá, mas minha mãe ficava no quarto dela, né? Com a janela aberta. Não vendo, mas escutando
o que tava acontecendo lá. Isso foram, assim, uns 2 ou 3 primeiros meses nessa vigilância cerrada, mas depois rolou tranquilo. Paladino, então foi o seguinte, né? Sua mãe tava lá. Aí você tinha que, assim, eu não posso falar nada que possa fazer ela sequer pensar em demônio. Falava em código, né? Não, mas a questão não foi essa, foi o que eu falei antes. Por eu, né, o Paladino, Leandro, não gostar muito de magia, até porque meus personagens não usam, não curto muito, né? É de mim, não curto muito. Então, as minhas campanhas também tendiam muito a não usar esse tipo de coisa. Então foi o que eu acho que ajudou também bastante. Mas como eu falei, os outros PCs usavam todos os outros recursos do sistema. Eu entendi, porque, tipo assim, eu acho que pra maioria de nós aqui, a maior dificuldade era sempre encontrar um lugar, né? Por exemplo, pra nós não. Tá, o restante. A gente, por exemplo, tinha o problema de achar o lugar, por exemplo, quando a gente tava na casa do Miquel fazer, a gente fazia lá em cima e, tipo assim, se a gente se empolgasse um pouquinho... Minha mãe tá lá embaixo pela novela. Né, calma, tranquilo. E tipo assim, a novela é muito pior do que o RPG, mas tudo bem, a gente vai falando, né? Ô, Miquel, qual é o sistema que você mais gosta? Sem dúvida alguma, Storyteller, porque eu amo teste e eu amo roleplay. Não sou fã de batalha. Eu gostaria bastante do Storyteller, só que, de algum modo, eu não simpatizo muito com fichas muito complicadas de fazer ou muito especializadas. Acho que o bom e velho 3D&T pra diversão vale. Então, D&D é pra você nunca, né? D&D é o meu sistema favorito, né, cara? Porque eu acho o combate do D&D simplesmente fantástico, cara. Douglas, é óbvio que D&D é o seu sistema favorito. Só trabalha com tabela, é praticamente coisa de engenheiro essa porra. Nem vejo tanta tabela assim. Quer olhar a tabela, vai olhar pra Rolemaster. Eu acho que o Douglas só não prefere Rolemaster porque ele nunca achou ninguém que topasse jogar com ele. Tô por essas. Pois é. Ô, Bruno, e qual é o seu? Cara, eu gosto muito de falar e de interpretar, então pra mim não tem jeito, é Storyteller. O Storyteller com 2, cara, tá ganhando o negócio, hein? Vai lá, amor, encerra com chave de ouro. Eu ia dizer que era o Storyteller, mas... Quer dizer, é o Storyteller, só que eu acho que em quesito de diversão mesmo, pra você poder descontrair de uma forma mais rápida, seria 3D&T. 3D&T eu acho que é só descontração, né? Pra gente colocar o 3D&T sério, não é impossível, aconteceu várias vezes nas minhas campanhas, mas... Hello, my baby! Hello, my honey! Hello, my ragtime gal! Se a gente não tivesse zoando com 3D&T, também não rolava muito, não. Paladino, e você? Bom, pra diversão, sem dúvida, é o 3D&T. Entretanto, para uma campanha mais elaborada, eu continuo com o meu sistema favorito, é o Daimon. Olha só, sempre surge sua zebra, né, cara? Sempre surge a zebra. Sempre tiver contradição. Isso é coisa de Liga da Justiça, velho. Por isso que Paladino me tira do sério. Bom, é uma das nossas habilidades de classe. O William, e o seu? Qual que é o seu preferido? Sem dúvida 3D&T, cara. Eu só jogo RPG por diversão mesmo. Pra mim não me interessa fazer algo sério. Boa. O Zanota já respondeu, né? Não. Falou que prefere D&D. Não, é que assim eu boto 2 vezes na edição, depois eu tenho 2 votos, cara. O meu eu vou falar que é meio ambíguo, porque eu gosto tanto do 3DT como eu comecei a gostar do Storyteller, porque eu joguei bastante com vocês. E eu comecei a achar interessante, porque não é porque eu gosto muito de teste, mas ele te dá uma possibilidade de você fazer uma coisa mais elaborada, entendeu? Então, Storyteller. É uma coisa realmente eu tenho que acrescentar, né? A gente já jogou muito Storyteller, nunca por muito tempo, né? Porque as tentativas foram inúmeras. Mas o problema nosso não era que o sistema não estava funcionando, eram as pessoas que não funcionavam no sistema. A culpa é do Daniel e da Bruna, que nunca tinha tempo pra continuar o negócio. Pronto, falei. Hashtag pronto, pra falei. Pra não continuar a briga, eu vou aceitar a culpa e vambora. Porque foi mesmo, não tem como fugir. Confesse os seus pecados, menina. Tá aqui. Demorou, hein? O Mar dos Infernos. Raul, só me explica uma coisa, por que um podcast? Afinal de contas, eu tava de boa quando vieram com essa história. Olha, cara, é o seguinte, eu comecei a assistir
não há muito tempo alguns podcasts e, pô, eu achei muito foda a mídia, o estilo que eles usam das coisas pra conversar, pra falar, pra expor as opiniões deles, então eu sempre tive a vontade e tal, aí começou, aí cheguei, conversei com o Douglas, assim, pô, Douglas, o que você acha da gente fazer um podcast? Cara, foi assim... Foi instantâneo, né? Pô, cara, perfeito, vamos lá. O quê? Caraca! Não, eu sempre quis fazer isso! Não, mentira, eu não falei assim. Você falou com uma voz mais afeminada, que eu tô tentando te masculinizar. Claro. Velho, você não sabe o trabalho que é você manter esses dois separados, porque tem umas ideias que você sabe que só vai dar dor de cabeça pra você e você tenta evitar que elas surjam. O pessoal foi conhecer o Douglas esse ano mesmo, entendeu? Porque ele, tipo assim, o Miquel tentava separar a gente da gente não se conhecer há anos. Criar o caos, né, cara? Cara, evitar o caos, por mais vergonhoso que seja dizer essa frase. Caos não é ruim. Ele tem uma característica incrível de buscar no seu Howling em todas as cidades, entendeu? Nimbi ficou muito triste contigo depois dessa, Maca. Ou não. Daniel, deixa eu me defender. Eu não busco o Howlstone. O Howlstone me busca. Eu não busco o Howlstone. O Howlstone me busca. Depois dessa, cara, se expliquem aí. Velho, eu sou bardo, me dá um desconto. Cara, tá bom, vou te dar uma explicação mega rápida. Ele era um menino estranho na igreja e os outros eram chatos. Eu fui conversar com ele, é legal e pronto, acabou. Não, a parte que eu concordo é a do menino estranho. A do legal fica por parte sua. Não, ele é legal em termos, entendeu? Quando ele começa a falar muito, aí acabou. Talvez pra alfândega o Miquel seja legal. Eu não posso rir alto que tem gente dormindo do lado, caralho. Eu mereço. Então, taberna da Centopeia Pernita, mas que merda é essa? Então, Miquel, o que você tá perguntando se é você que vai responder? Então, velho, eu não sei de nada, velho. Eu tava numa boa, curtindo as minhas férias com a minha futura noiva, destruindo as bases que sustentam a minha família, quando me perguntaram, pô, Miquel, bora gravar um podcast. Aí eu olhei assim, velho, né? Fazer o quê? Que é nada melhor pra fazer, né? Isso responde o porquê um podcast, mas não responde o porquê do nome da Taberna da Centopeia Pernita. Então, o que aconteceu foi o seguinte, enquanto a senhora Bruna estava em frenesi, naquela maré de purpurina, matando centopeias gigantes loucamente, depois de matar praticamente todas elas, uma das infelizes da centopeia conseguiu escapar, só que ela acabou perdendo uma perna, mas foi a única fugitiva. Foi daí que acabou saindo esse nome. Bem, mas então esse podcast tem algum objetivo? Qual foi a motivação? Começou, acho que... Deixa eu tentar lembrar o ano... Ano passado, 2012, que eu tava morando em Florianópolis na época, aí eu sentia vontade de jogar RPG de novo, que fazia um tempão já que eu não conseguia reunir o grupo e tal. Bom, aí na época eu conversando com o pessoal, eu pensei, pô, e se a gente fizesse uma partida? Na verdade eu tava longe de todo mundo, né? Todo mundo continuava lá, do meu grupo continuava lá em Rio Grande, aí tinha o Maika. Acho que o Maika tava na ideia inicial, que eu pensei, pô, e se a gente começasse a jogar RPG pelo Skype mesmo, e se a gente gravasse esse áudio da conversa e fizesse um podcast com isso. Na verdade, não um podcast, mas gravar a partida mesmo e divulgar ela, né? Alguma coisa legal, assim. O pessoal entrou naquele, ok, beleza, tá valendo, vamos tentar fazer, mas acabou que não rolou, e ainda bem que não rolou, porque ia ficar uma porcaria. Não ia... Nunca rola, né? Ia acabar ficando um negócio boring. Aí um tempo atrás, falando com o Harrison, né, veio aquela, vamos fazer um podcast, cara, beleza, é aí que entra a minha principal motivação, né? Porque, pô, eu noto há um tempo já que o RPG vem perdendo força. A galera tem deixado de jogar, tem ido mais pro lado do MMORPG, né? O eletrônico, ou simplesmente tem largado o antigo grupo porque não consegue mais alguém pra jogar. Eu tenho que fazer alguma coisa pra trazer o RPG de volta, né? Então foi isso que eu vi. Eu vi que aqui eu teria alguma chance de atingir o resto do pessoal pra remotivar esse pessoal a jogar, né? A minha motivação é simplesmente, eu já meio que comentei que eu gostei muito do tipo de estilo que é o podcast, e meio que eu gosto de querer falar, dar a minha opinião, entendeu? Sobre os assuntos e tal, mesmo que as pessoas não aceitem a minha opinião, mas pelo menos ela foi dada e a pessoa pode pensar naquilo. E o objetivo pro nosso podcast, eu espero que a gente possa mostrar pra vocês como é a diversão de jogar, como é algo que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, entendeu?
O nosso podcast, ele é mais voltado não para aquele conteúdo, tipo assim, perfeito negócio. É mais pra Bitolado. ter conteúdo e trollagem. A gente tá aqui pra zoar as coisas. Pra poder nosso ponto de vista meio zoado. Então a gente tem que olhar a compensação nisso. Então, todo mundo com essas motivações lindinhas aí, acho que eu só entrei aqui pra ser odiada. Porque eu sou a garota que nunca viu isso, que nunca jogou aquilo. Sério, o pessoal ao longo desse tempo que a gente gravar aí vai perceber o quanto eles me odeiam, eu acho. Bruna, você veio no pacote, porque a gente chamou o Miqueias, aí automaticamente o Daniel vem. Aí vem a Sayuri e aí vem você também no pacote, entendeu? Apesar de ter vindo de caído de paraquedas aqui também, né? Afinal de contas, como eu disse, eu tava de boa, curtindo a minha vida, com a minha futura noiva, destruindo meus laços familiares, mas eu tenho boas pretensões para esse podcast, eu espero poder aprender novos sistemas, né? Gritar e discutir muito com os outros também. Né? Não imagino. E poder também, aquela coisa um pouquinho mais egoísta, contribuir para fazer a coisa que eu mais gosto, que é adaptar coisas, poder finalmente escrever os meus manuais bonitinhos, tem algum lugar, mesmo que ninguém veja, para colocar. Eu pensei que você ia falar a coisa que eu mais gosto, meus monólogos. Não, meus monólogos eu já trabalho tipo, todo dia de manhã na frente do espelho. Não, pera, que espelho? Tu não quebrou ele? Que isso, velho. Aí ele sabe que a minha beleza é inigualável. Não necessariamente num aspecto bom. Tio Bruna, não revele as nossas conversas, tio. Eu acho que eu só vim parar nesse podcast porque o Douglas ele falou: então, as piadas tão ruins, só que eu acho que dá pra piorar. Aí eu entrei. Claro. Fazendo seu trabalho perfeitamente, William. Cara, eu acho que de todos nós, o William é aquele que mais faz o trabalho dele. E você, Paladino, como convidado onipresente, quais são as suas aspirações para o podcast? Eu vim a conhecer o que é um podcast justamente gravando o podcast com vocês. Então, tipo, depois do nosso combinado, eu passei a escutar bastante mais podcasts, né? Pra poder adquirir experiência. E o que eu quero fazer aqui, de fato, é fazer o que eu não faço durante o resto do dia. Que é rir, brincar, me divertir, né? Descontrair um pouquinho e falando do que eu gosto, que é RPG, animes, e seja lá o que for. E com isso, aprender também um pouquinho mais desse universo com todos vocês. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Eu creio que nós vamos fazer não só comentar de vários temas, vários filmes, entre várias coisas que podem ser adaptadas ao RPG, mas também vamos adaptar, vamos comentar sobre esses temas e vamos jogar, né? Que é a parte, assim, crucial para mostrar que não é um negócio teórico, é sim algo aplicável. Isso, a gente vai ter alguns episódios, a maioria, na verdade, que é sobre a conversa, sobre a adaptação em si, e intercalado com isso, alguns episódios que é a gente jogando mesmo e mostrando como aquilo, qual o resultado daquilo gerou adaptado. Além, é claro, de fazer alguns programas dedicados a pessoas que nunca jogaram RPG e talvez colocar o programa de uma forma às vezes mais simples, para que as pessoas que não conhecem RPG ou não têm tanta experiência de RPG possam ir aprender alguma coisa que traga a ele interesse. Mas só pra constar, não esperem um conteúdo muito sério, porque provavelmente a gente vai tratar de todos os assuntos aqui que a gente vai debater durante o programa. A gente vai tentar satirizar a maior parte deles, né? Correção, não esperem nada sério. Como assim, gente? Como assim? Nós iremos olhar com um olhar crítico, dedutivo, explicativo, tudo. São jogadores de 3D e T, né? Aí você já fala tudo. Não esperem nada sério até alguém começar a falar mentira de que Pokémon é melhor que Digimon. Que aí vocês vão ver o que é sério. Cara, não, é sério. Alguém tem pedra aí pra arremessar nesse cara? Joga Pokébola nele, um Digivice, não sei o que se prefere. Se eu jogar Pokébola, eu capturo, né? Douglas, o que vai ter no site? Pera aí, vai ter um site? Se tu tá escutando isso é porque o site já tá no ar, cara, desculpa. Mas eu ouvi dizer que vai ter o símbolo de Calmir bem na entrada do site, é verdade mesmo? Vai, claro que vai. Não se brinca com essas coisas. Como vocês devem ter percebido e visto no site, a ideia do nosso podcast é justamente falar um pouco de filmes, de animes e de jogos e mostrar como eles ficariam quando adaptados para RPG, dar umas dicas, contar um pouco do que a gente já jogou, desde as coisas mais óbvias, como por exemplo Naruto ou Star Wars, até as coisas mais mirabolantes, como Esqueceram de Mim. O nosso objetivo principal é trazer todo lado da cultura pop e olhar de um ponto RPGístico as coisas, né?
Vamos lá, Paladino Juarez da TechPix. Agora promove essa porra desse site. Yo guys, aqui é o Paladino falando com vocês e deixa eu passar uma coisinha super legal. Estamos aí para lançar o nosso site e olha só, nós vamos ter notícias sobre jogos, RPGs e literaturas pertinentes ao assunto. Vale a pena dar uma conferida lá, hein? Temos também o nosso podcast, óbvio. Você pode passar lá, fazer o download do arquivo e escutar todas as nossas piadinhas sem graças e as com graças também e acompanhar o nosso trabalho. Nós também vamos ter os contos, daí produção nossa, né? Os membros aqui da nossa equipe vão escrever coisas legais, coisas bem legais, coisas legais pra caramba, que vocês vão poder baixar também e acompanhar aí em diversos contos, crônicos e literaturas independentes. Nós também vamos fazer as nossas adaptações, né? Adaptações de diversos sistemas, de diversos animes, filmes, jogos e whatever nós quisermos fazer, que vocês também vão gostar de acompanhar. E quem sabe um dia, com o suporte de vocês, claro, né? E com nossa muita paciência e esforço, nós quem sabe não possamos fazer um sistema próprio nosso, né? Então, galerinha, acompanhe o nosso trabalho, dá um like, um curtir, um compartilhar, ou seja lá o que for aí, e acompanha a gente pra ver no que isso vai dar. Um abraço de calminha pra todo mundo. Bom, Sai, como você falou que tava pagando, beijinho, amorzinho. Te vejo depois. Opa, tô ouvindo minha mãe me mandar eu dormir. Tchau, tchau. Eu vou amarrar meu cadarço. É pra lá. Vou no banheiro, gente. Até mais. Te deixo com essa. Falou. Hã? O quê? Uma donzela em perigo? Já tô indo aí. Ô, Karina, a conta do Daniel. Fui. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Fui. Bom, então se tu quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail pro Taverneiro, que ele vai nos encaminhar o e-mail e a gente vai tentar responder. Para mandar o e-mail pro Taverneiro é taberneiro@tabernacendopeaperneta.com.br. Aviso de urgência, depois isso tudo vai estar digitado numa pauta, né? A gente precisa de um secretário. Não. Galson, obrigado por se candidatar. Miquel, você não tá falando coisa com coisa. Você precisa de alguém que tenha português funcional. O meu não é. Eu tô pedindo por regras de pré-nupciais que eu não posso ter secretariado. Não, exato, não precisa ser tão forçado. É simplesmente falar normal, mas falar. Você não parece um robô, né, cara? É, exato. Você parece que você tá num quartinho escuro, escondido embaixo do cobertor pra mamãe não te ver. Isso aí. E se eu tiver? Douglas, você não vai falar nada com relacionado à amnésia, não, né? Se eu ia, eu esqueci. Olá, marujos. Bem, aqui é o Daniel e eu sou o pirata nômade tacador de kobold. What? Que diabo é isso, gente? Eu tentei imaginar, mas não deu. Isso é bem, irmão. A minha ignorância realmente transforma os outros inteligentes. Olha lá, saiu ele, gritando. Toma banho, velho. Sério, cara. Saiu já ter comentário antes dela falar, né? Um pouquinho de nós. Um pouquinho de nós. É a parte do esquilo, né? Oh my god, velho. Na boa, ainda tá em tempo de te demitir. Daniel, fala alguma coisa. O que você quer que eu faça? Só tentando destruir as coisas, tá, cara? Foi mal, é que eu tava... Enfim. O podcast vai ser mais ou menos assim. No início a gente fala sobre o tema e no fim a gente fala sobre a adaptação. Ponto final, não tem mistério, é só curtir e aproveitar. Principalmente as suas piadas, sem graça. Isso é um resumo, cara. Isso é um resumo. Esse é o resumo. O poder de síntese dele é absurdo. Síntese. É incrível, Over 9000. cara. Parece aquele cara que escreve, tipo, na prova. Fale tudo sobre Segunda Guerra Mundial. O cara põe o endereço... Não, o cara disse assim, ó. Diga o que você... Alguém me faça o resumo sobre a Segunda Guerra Mundial? Ok.
Vai. Não, aí já não é mais resumo, cara. Mentira que essa tua parte, Holliston, foi na Primeira Guerra, não na Segunda. Velho, eu não vou responder nada. Eu tava de boa Tá nas vendo? minhas férias com a minha noiva. Pera aí, que a Sayuri, na hora que ela foi falar uma coisa, passou um senhor trator aí do lado, cara. Desculpa. Tradição. Não como itens. Ele não vai falar os itens, ele vai falar tipo assim, lá no site vocês podem ver notícias, baixar os podcasts. Tá, metralhei alguns. Pera aí, era fala pessoa ou olá pessoas? Fala, Porra, meu. Fala povo. Nossa, que horrível. Foi perfeito. Não, já começou bem. Povo. Tira o povo da boca, vai. Tira o povo da boca. Slow motion, cara. Takoyaki.